Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos, amigos e ouvinte da palavra de Deus, a qual eu venho aqui compartilhar com todos aqueles que têm alegria, que têm prazer em sempre estar aprendendo junto das coisas de Deus. Como eu digo, eu sou também um evangelizador, aprendiz. Eu não conheço tudo, eu não sei de tudo, mas o pouquinho que eu tenho aprendido, eu quero aqui compartilhar de uma forma alegre, com sabedoria, com amor e de uma forma poderosa. Esse é o meu propósito de vida, na vida cristã. O Senhor me chamou e Ele me despertou para ser útil ao seu evangelho, ao seu propósito que Ele tem com todos os seres humanos. Porque Deus não nos chamou por acaso e Deus também não nos chamou para nós não fazer nada. Ele tem um plano, Ele quer que nós faça parte do trabalho em prol do reino. Deus quer que nós anuncie o evangelho, que nós testemunhe a Jesus, que nós propague o nome do Senhor Jesus. Então, hoje eu quero aqui compartilhar um trabalho que eu faço e que cada dia que eu saio para fazer este trabalho, é mais prazeroso se torna ainda. Só que eu digo para os queridos irmãos, alguma coisa que vocês vê, que algum ponto de vista que vocês vê eu errando aqui, por favor, meu irmão, eu preciso também da tua ajuda. Você pode me alertar, você pode, aí no meu vídeo, tem um lugar que você pode escrever algum comentário, né? Tem um lugar que aí tem um joinha, um dedo assim, você pode clicar, aí você está dando o seu joinha, o seu gostei. Mas tem um lugar mais para frente, que tem um lugarzinho assim, de escrever uma mensagem. Você clica lá e você escreve alguma coisa. Se você vê que eu erro aqui, por favor, meu irmão, me ajuda, manda a tua mensagem. Eu vou ler ela, vou analisar e vou pensar. Se for coerente, se você estiver certo no seu ponto de vista, eu preciso acatar, porque eu também tenho prazer no aprendizado, porque o aprendizado ele é infinito. Aqueles que se acham que não devem mais aprender com ninguém, isso acredito eu que não agrada a Deus, porque pregamos humildade e temos que praticar a humildade. Pregamos amor, temos que praticar o amor. Pregamos misericórdia, aliás, para resumir, tudo que nós prega, nós precisa viver, porque o mais importante não é pregar, o mais importante é praticar os ensinos do nosso Senhor Jesus para a nossa salvação. Porque o próprio Senhor já disse, aí, salvo erro, não sei se é em 7 de Mateus, eu só sei que tem uma parte que diz assim, o Senhor Jesus falou, eu vou assemelhar o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, como o homem que faz a sua casa na rocha.
Na hora que vem o vento, a tempestade, os intempéries da vida, a casa fica firme, porque ela foi feita na rocha. Isso se nós ouvir e praticar. Agora, aqueles que ouvem e não praticam, é como o homem que faz a casa na areia. Na hora que vem o vento, a tempestade, a casa cai. Então não adianta nós querer só pregar para os outros e não pregarmos para nós mesmos, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 fios. Ela corta para lá e corta para cá também. Não é que a gente vai passar uma mensagem só para os outros. A mensagem é para nós também. E temos que praticar. Queridos irmãos, hoje eu quero aqui compartilhar a respeito de um trabalho de evangelização que eu comecei a fazer e cada dia que eu faço fica mais prazeroso. Eu já estou, desde 95 para cá, que eu sirvo a Deus com as minhas limitações. Não sou forte, sou fraco, errante, imperfeito, mas sirvo ao Senhor. E creio que Deus me ama e que Deus tem me carregado nos seus braços até aqui. Mas eu não quero servir ao Senhor só indo para a igreja, sentar no banco, voltar para casa e ficar sem fazer nada. Eu quero ser útil, eu quero trabalhar. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, em Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, no verso 4, está dizendo para alguém cuidar dos seus netos, as viúvas cuidar dos seus netos. E eu vou ler aqui como é que diz certinho, para mim poder dizer o que eu estou querendo dizer. Eu vou ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar a seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então aqui está dizendo para honrar as viúvas, no verso 3, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aí fala para as viúvas cuidar, se alguma viúva tiver neto, tiver filho ou neto, aprendam primeiro a exercer piedade com os da sua família e a recompensar os seus pais. Então, se a Bíblia manda nós recompensar os nossos pais terrenos, como é recompensar? É reconhecer que o nosso pai, a nossa mãe, já fez muito por nós. Desde bebezinho, de criancinha, cuidou de nós, deu alimento, enfim, cuidou de nós, teve gasto com nós, né? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós recompensar os nossos pais, né? Recompensar, reconhecer que devemos também gratidão ao nosso pai, não só com palavras, mas com ação quando precisar. Quando precisar comprar alguma coisa para o pai, quando precisar fazer alguma coisa para o pai, nós precisamos fazer, é uma maneira de nós recompensar os nossos pais. Pois bem, se a Bíblia manda nós recompensar os nossos pais terreno, quanto mais o nosso Pai Celeste. O nosso Pai Celeste,
Ele cuida de nós todos os dias. O nosso Pai Celeste, Ele é o abençoador. É por Ele que nós vivemos, é o ar dele que nós respira. É a vida que Ele nos deu que faz nós existir. E ainda mais, reconhecer o que Jesus fez por nós. Jesus veio a este mundo para nos trazer a salvação, a esperança da salvação. E Ele nos convida para fazer parte do seu reino celestial. E aqueles que se disponibilizar, a servir a Ele, nós precisamos reconhecer tudo o que Jesus fez por nós. Olha, se nós parar para meditar, para pensar o tamanho daquele sofrimento que o Mestre passou por nós, irmãos, e o que Ele faz por nós todos os dias. Ele passou pela morte, Ele carregou uma cruz pesada, Ele teve sede, deram fel para Ele. Enfim, vamos ler a Bíblia, vamos pesquisar. O Isaías pregou que o profeta Isaías, que o castigo que nos trazia a paz, que nos traz a paz, caiu sobre ele. Para nós ter a paz hoje, ele foi castigado. Ele foi moído pela nossa transgressão. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Ele padeceu muito, morreu numa cruz, teve sede. Quando estava com sede, deram fel, vinagre, por causa de nós. Foi transpassado com uma lança por causa de nós. E faz para nós. Faz tudo por nós. A nossa existência é por Ele. Então precisamos recompensá-lo também. Recompensá-lo como? Com gratidão, fazendo parte sendo útil. Não sendo servo inútil, mas sendo servo útil ao seu reino. Porque naquele dia, ele vai falando aqui de uma parábola, a parábola dos talentos, que o Senhor Jesus disse que para ele deu 1 talento, para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 5 talentos. Quem recebeu 5, na hora do acerto de conta, ele apresentou 10. Disse: Senhor, eu trabalhei e com os 5 eu consegui mais 5. Está aqui 10. O Senhor disse: que servo bom, agradei de você, né? Você foi pouco, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quer dizer, mas quem recebeu 5 não ficou parado. Ele movimentou, ele foi trabalhar. Isso significa os dons de Deus, os talentos do céu. Se Deus nos chamou e nos deu talento, nós não podemos encruzar os braços e ficar sem fazer nada. E o mais importante que Deus quer que nós faça é propagar o seu Filho Jesus, é anunciar o Evangelho, é cuidar do próximo. Deus quer que nós cuida do próximo, Deus quer que nós cuida da nossa família, Deus quer que nós ame a Ele acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Deus quer que nós faça a diferença na vida de alguém. Deus quer que nós seja útil para que alguém creia em Jesus através de nós também. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus. Não é nós que fazemos nada, mas nós se disponibilizamos ao trabalho e Deus nos ajudará. Então, o que recebeu 5, granjeou mais 5, entregou 10 para o mestre.
O mestre se agradou e disse: vem, vem para o consolo do teu Senhor, para o gozo do teu Senhor. O que recebeu 2? Na hora do acerto de conta, ele disse: Senhor, eu recebi 2, eu granjeei mais 2. Está aqui 4. O mestre se agradou. Que servo legal, gostei de você. Você trabalhou, não ficou parado, né? Então, já que você granjeou, deu lucro, então entra para cá, para o gozo do teu Senhor, sobre o muito te colocarei. Agora, o que recebeu 1, escondeu e enterrou o seu talento e não fez nada. Ficou de braço cruzado, não fez nada. Na hora do acerto de conta, ele falou para o mestre: Senhor, eu sabia. Isso é uma parábola, né? É uma parábola, não foi um acontecimento literal. Mas é uma parábola que o Senhor Jesus falava por parábola para... Ele ilustrava a sua vontade na nossa vida, às vezes por meio de parábola. Então, o que recebeu 1, disse: Senhor, eu guardei o teu talento, enterrou lá na terra, né? Eu sabia que o Senhor ajunta onde ninguém espalhou e faz nascer onde ninguém plantou. Então eu fiquei com medo. E guardei lá o seu talento, está lá, pega o que o Senhor me deu. Está aqui de volta. Só que o Senhor não achou bom, não. Ele não se agradou desse servo, não. Ele chamou ele de servo inútil. Servo inútil. Por que você não pegou o meu talento e não deu para os banqueiros render ele, trabalhar com ele, para render? Para eu receber com os rendimentos, com o juro. Então, o que quer dizer isso? Deus quer rendimento na nossa vida. Deus chamou nós, foi para multiplicar. Deus chamou nós como uma árvore que é plantada junto a ribeiro de água. Como diz o 1º de Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prosperará. Está vendo aí? Porque se nós for varão, fiel ao Senhor, que ame o Senhor, que obedece o Senhor, nós precisamos dar fruto. Fruto para a honra e glória de Deus e de Cristo, o Senhor. Como diz o hino. Frutos para a honra e glória de Deus e de Cristo Senhor. Glória a Deus. É a semente que é lançada em boa terra. Ela dá fruto, 30 por 1, 60 por 1. Então nós temos que dar fruto, nós precisamos dar fruto. Deus não chamou nós só para ficar de braço cruzado, é só para cuidar só de nós mesmos. Temos que cuidar uns dos outros, temos que cuidar do nosso próximo, temos que buscar os interesses de Cristo. Qual é o interesse de Cristo? É ganhar almas, Ele veio morrer para ganhar almas para o reino da sua glória. Porque o amor dele é imensurável. Ninguém pode medir o tamanho do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que tamanho de amor. Agora Deus não quer que nós fique parado, sem dar fruto.
E tem várias maneiras de dar fruto. Nós podemos levar alegria para o nosso próximo. Nós podemos levar alegria para os idosos, para as crianças, para uma pessoa. E a pessoa glorificar a Deus através da nossa dedicação, do nosso esforço, do nosso trabalho. Nós podemos levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. E eu quero aqui compartilhar uma maneira que Deus me deu para levar esta mensagem, a qual eu perdi muito tempo da minha vida, achando que essa maneira não era uma maneira correta de levar a mensagem, porque através dos folhetinhos, mensagens bíblicas. Mas Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então tem várias formas de se pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho com testemunho, que é uma das melhores formas, pregar com testemunho. Mas temos que pregar com palavras também, falando para as pessoas o quanto Jesus a ama, o quanto Jesus tem interesse em salvar, enquanto elas são importantes para Deus, o quanto Deus quer resgatá-lo. Vamos despertá-lo às pessoas com a mensagem de amor, de uma forma alegre, com sabedoria e amorosa. Eu tenho um propósito na minha vida, de ajudar na transformação de pessoas, de uma forma poderosa, com amor, alegre e com sabedoria. Por isso eu peço a Deus sabedoria, para que eu possa saber levar a mensagem, para que Deus possa me guiar. E eu quero hoje motivá-lo, você que me ouve. Vamos trabalhar para Jesus, vamos espalhar a mensagem do Evangelho, vamos dizer que Deus quer salvar as pessoas, vamos contribuir com esse trabalho, não vamos deixar a timidez tomar conta de nós, ou o medo de nós não ter inspiração de falar, porque hoje eu venho aqui compartilhar com você a maneira que Deus me guia. Ontem foi dia 3 de janeiro de 2026. Ontem eu coloquei um propósito na minha vida. Eu peguei quase 500 folhetinhos, os pacotinhos de 100. E saí numa avenida aqui em Anápolis, Goiás. Saí na Avenida Fernando Costa, com o propósito de falar para quase 500 pessoas. Rápido e simples, mas de uma maneira alegre e confiando em Deus na inspiração. E olha, a maneira que Deus me dava, eu quero compartilhar com você aqui, meu irmão, a maneira. Eu que achava antigamente que esse trabalho, entregar folhetinho, poderia não ser correto. Por quê? Com uma ideia de dizer, olha, não lance as coisas santas aos cães, para que eles não joguem fora e venha alguém e pise com os pés. Se alguém se comportar como cão, eu não entrego não. Eu pergunto se a pessoa aceita o folhetinho. E aqueles que aceitam com alegria, eu entrego. Quando a pessoa diz que não quer, eu não insisto. Eu agradeço a ele, muito obrigado, e já saio, vou entregar para quem quer. A mensagem é para quem quer. Quem não quer, quem rejeita, nós deixa para lá. Agora eu quero compartilhar com o irmão uma maneira, Deus sempre me surpreende
Cada dia que eu saio para fazer o trabalho, mais prazeroso fica. E por que eu quero aqui compartilhar e testemunhar a maneira que Deus me inspira quando eu saio para fazer o trabalho? Para que eu possa motivá-lo você também, meu irmão. Para que eu possa incentivá-lo você também. Você vê, fazendo esse trabalho, já falei para quase 500 pessoas ontem, com poucas palavras, pelo menos dizendo: Deus ama você, Jesus te ama muito e tem um plano de salvação com a sua vida. Buscai ao Senhor enquanto é tempo, andai com o Senhor, Ele quer te salvar. E já sai para outra pessoa, ou já falo para 3, 4 ouvir ali pertinho. Eu vou numa avenida comercial, principalmente nas avenidas comerciais, entrando em todas as lojas. E o que eu encontro nas calçadas também. Às vezes eu vou pelo um lado da rua, da avenida, e volto pelo outro lado, entregando a mensagem do Evangelho através dos folhetinhos e falando mais algumas coisas conforme o Espírito Santo me guia. Agora eu quero aqui compartilhar com você a maneira que eu faço. Não tem uma maneira só. Deus sempre me dá uma inspiração que até eu mesmo surpreendo, tem vez. Eu tenho aqui vários folhetinhos que eu compro, o pacotinho com 100 folhetinhos, pacotinho com 100. Eu pago R$2 no pacotinho com 100. Às vezes eu compro 1.000, 2.000, de vez em quando eu estou comprando, na hora que está faltando eu vou lá e compro, né? R$2. Se eu comprar 1.000 folhetinhos, é R$10 que eu pago. Se eu comprar 2.000 folhetinhos, não, 1.000 folhetinhos é R$20. 2.000 folhetinhos é R$40. É uma forma de eu contribuir para o meu Deus, de eu propagar o evangelho do meu Deus, de eu recompensar o meu Deus. Porque você viu que eu li? Dizendo que é para nós recompensar os nossos pais, quanto mais o nosso Deus. Quando nós faz o trabalho para Deus, Deus fica feliz com nós. Deus vê que nós estamos realmente procurando cumprir a sua palavra. Procurando dar lucro ou multiplicar o talento que Ele nos deu. Então, eu quero aqui só falar o que está no folhetim. Aqui está, convite. O título bem grande aqui no folhetim está, nesse aqui, convite especial. E a mensagem aqui do folhetim é aquela passagem bíblica que diz: vinde a mim vós todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 28 e 30. Pelo menos eu contribuo para alguém ler um versículo da Bíblia. Olha que alguém possa estar não sei quanto tempo sem pegar na Bíblia, sem ler um versículo da Bíblia. Eu já contribuí para alguém ler, na hora que eu entrego, eu já contribuí para alguém ler um versículo da Bíblia. Já é uma boa coisa. Alguém pode ser despertado com um versículo da Bíblia, porque a palavra de Deus é poderosa. Uma palavra só o homem falou. Uma só palavra, o criado sarará. Não é por muito falar que será ouvido, mas o Senhor fez, haja luz e já houve luz.
Haja isso, e já ouve o que o Senhor falou. Então, não é por muitas palavras. Deus pode pegar uma palavra só e converter uma alma. Aí como é que eu chego? Aqui está, convite especial. Aí eu chego no meio do povo e digo, hoje eu estou entregando convite. Eu estou entregando convite para aqueles que aceitam o convite. Não é? Aí já falei, o convite é maravilhoso. Você não é preciso nem pagar Uber e nem pegar ônibus para comparecer diante do convite. Basta você entrar no seu aposento, fechar a tua porta e fazer uma oração que o Pai Celeste vai estar lá junto com você. Ele te convida para estar na presença dele. Ele te convida para segui-lo. Ele te convida para amá-lo. Ele te convida. E assim Deus vai dando a inspiração. E eu já saio entregando os convites. Aí eu tenho outro folhetinho aqui, que o título dele é Todos somos culpados. Todos somos culpados. Aí tem a mensagem, né? A mensagem aqui tem Romanos capítulo 3, verso 12. E tem também Romanos capítulo 5, verso 21. Né? Romanos capítulo 5, verso 12 também. É os versículos da Bíblia que tem nesse. Aí aqui, não adianta queremos esconder nossos erros. Deus vê o nosso coração e vê os erros que cometemos. Veja o que a Bíblia fala sobre o que nos livra do mal que existe em cada coração. Aí tem a mensagem, os versículos da palavra. Aí eu chego, o título é Todos somos culpados. Aí eu chego nas lojas e falo para as pessoas, vocês também são culpados. A pessoa já chama a atenção dela. Culpado de quê? Você é culpado da morte do homem. Vocês é culpado do homem ter morrido. Tem pessoa que fica assim meia assustada, meia apreensiva, mas é a maneira que Deus me dá para chamar a atenção. Só que eu tenho que falar depressa, porque tem gente que fica até com medo. Na hora, né? O que eu fiz, o que está acontecendo, quem é esse homem? Aí eu já revelo. Você é culpada pela morte de Jesus. Você é culpado dele ter morrido na cruz. Irmão, aí é uma maneira, às vezes, extrovertida, uma maneira alegre, as pessoas sorriem quando eu falo. Tem gente que diz assim, irmão, você me assustou. Já encontrei vários, eles ficam assim apreensíveis, mas é uma maneira deles refletir. Todos nós somos culpados da morte de Jesus. E assim por diante, Deus me dá uma inspiração, mas Deus faz com que as pessoas fiquem sorrindo. Deus me dá uma maneira alegre, que as pessoas até sorriam, né? Eu já chego dentro da loja, já dou um bom dia bem alto. Bom dia com muita alegria para todos vocês. Eu estou aqui, né? Aí eu tenho outro aqui. Aqui tem um nome bem grande aqui no título. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí embaixo tem, é o advogado dos pecadores. Aí tem a mensagem da palavra. A primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, aonde João diz, filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Aí tem a mensagem da palavra. Aí tem mais versículo aqui. Tem 1 Timóteo 2,5 e assim por diante. Fala a respeito do advogado das nossas causas. Só que como é que eu chego? Eu já chego assim. Tem outra maneira, tem várias maneiras de eu chegar. Deus vai me guiando, né? Eu chego nas lojas e digo, hoje eu estou pedindo voto. Agora nós estamos em 2026, é ano de votar e o seu voto é precioso. Eu queria que você voltasse para uma pessoa que é maravilhoso.
Aí a pessoa já fica assim, aí eu já viro o folhetim. É para esse aqui, olha o nome dele, olha o nome dele. Jesus Cristo. Ele tem um grande plano, o plano dele é bom para você, ele tem um plano, ande com ele, saiba dele, ele quer ter um plano bom para a sua vida. E vou falando, aí tem hora que eu digo também, eu estou pedindo voto, mas o voto que eu estou pedindo não é para vereador e nem para prefeito, é para o rei dos reis, é para o rei dos reis, vote para esse rei dos reis. Aí tem gente que diz, o meu voto já é dele, o meu voto já é dele. Outras dizem assim, já encontrei gente dizendo assim, para esse aí eu dou 1000 votos, milhares de votos. Outros dizem, esse aí já está eleito. Isso mesmo, ele já está eleito. Então, é uma forma alegre, as pessoas sorriam e é uma forma de eu contribuir com essa evangelização. 35 minutos, já estou findando esse áudio. Esse vídeo aqui é só para motivá-lo e testemunhar a maneira que Deus está me guiando para fazer esse trabalho de espalhar o Santo Evangelho de uma maneira alegre, extrovertida, com amor, com paixão e com sabedoria. Quero contar aqui para vocês, para encerrar, meus irmãos, eu fiz uma viagem lá em Minas Gerais, numa cidade por nome Ipanema. Fui a trabalho, fotografar a formatura. Mas com uma formatura, a gente tem que sair do hotel 5 horas da tarde para estar ali, para se preparar para fotografar a formatura. A gente passa o dia todo tranquilo. Então eu levei meus folhetinhos, eu levei mais ou menos 700 folhetinhos. Aí eu tirei um dia ali para mim sair, entregar. Eu entreguei tudo num dia. Saí naquela avenida principal da cidade de Ipanema, em Minas Gerais, fazendo dessa forma, dizendo que vocês são culpados. Deus dava a maneira de falar, culpado da morte do homem, o homem morreu por você. Aí alguém, tem gente que já capita na hora, raciocina mais rápido, mas tem outros que ficam assustados. Teve uma moça num cartório que falou para mim, irmão, você quase me mata do coração. Teve um homem na calçada que eu falei para ele, você é culpado da morte do homem, rapaz. Ele falou, eu não sou culpado da morte de ninguém, não. Eu digo, Jesus morreu por você. Esse aí sim, esse aí sim. Então, muita gente sorri, é uma maneira alegre. Então, lá em Ipanema, eu comecei a fazer o trabalho, mas eu quero só contar o tanto que eu me envolvo quando eu estou nesse trabalho e o prazer que Deus me dá. E quanto mais eu faço, mais prazeroso fico. Eu cheguei numa loja, tinha 2 mulheres. E eu já falei, já entreguei o folhetim, já pedi voto. Eu acho muito legal esse de pedir voto. Eu peço voto, Eu quero que você vote para uma pessoa aqui. Aí a pessoa fica meio esperando para ver quem é. Aí eu digo, não é o fulano e nem o Beltrano. É Jesus, é para Jesus. Outra hora eu já digo, não é para vereador e nem para prefeito. É para o rei dos reis que eu quero o seu voto. Ele te ama, ele tem plano. Mas numa loja lá, comecei a conversar. E as mulheres expressando aquela alegria, aquela maneira motivadora, dizendo que é bom fazer esse trabalho. Aí eu aproveitei e comecei a falar um pouquinho para elas a mais. Eu falei para elas, qual é o doce? Vocês sabem qual é o doce mais doce? Aí elas uma disse assim, eu sei, é o doce de batata doce. Aí eu falei, esse aí é muito doce mesmo, mas eu conheço um doce que ainda é mais doce do que esse doce. Vamos ler em Salmo, capítulo 19, verso 10. Lá fala que a palavra de Deus é mais doce do que o licor dos dos favos de mel. E é mais preciosa do que o ouro fino.
Irmão, aí eu comecei a falar dentro daquela loja da morte de Jesus com bastante sentimento. Quando eu vi as lágrimas estavam descendo nos meus olhos, eu comecei a chorar na frente daquela mulher e dizer, não preocupa não, porque eu estou sentindo a virtude de Deus, o desejo de chorar. Não é com hipocrisia e nem para querer aparecer. Era um desejo genuíno de chorar. E comecei a chorar ali e saí dali chorando. E entregando esses folhetinhos chorando, sentindo a presença de Deus. Aí cheguei numa outra loja e fui entregar para a mulher, chorando. A mulher achou que eu estava pedindo doação. Ela disse para mim, não, hoje eu não tenho não. Eu digo, senhora, eu não estou pedindo nada. Eu quero te entregar essa mensagem do Salvador, porque Ele te ama. E já virei, e já saí. E, irmão, tem dia que eu sinto um envolvimento tão gostoso em fazer este trabalho, mas tão prazeroso, que cada dia que eu faço, mais prazeroso fica. E eu quero te motivá-lo, irmão. Que tal você também pensar nisso? Vamos anunciar o Evangelho, vamos propagar a Jesus, vamos convidar as pessoas, como diz lá no livro de Salvo Erro Zacarias, vamos convidar alguém para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Aleluia! Da videira Jesus, da figueira Jesus também. Vamos convidar as pessoas para debaixo da sombra do Onipotente. Eu vou encerrar o vídeo. Mas é isso aí, meu querido. Eu quis contar aqui. Vamos recompensá-lo, nosso mestre. Vamos fazer algo que ele se agrada. Vamos ser útil, não vamos ser inútil. Porque ele falou para o homem que enterrou o talento: servo inútil, ide para as trevas exteriores, aonde vai haver planto e ranger de dente. Então eu fico aqui, meu irmão. É hora de nós pensar nisso. É hora de ser útil. Deus não chamou nós só para ficar no banco, só para ficar sem fazer nada, só para cuidar só de nós mesmos. É claro que devemos cuidar da nossa vida espiritual, devemos servir a Deus direitinho, mas Deus quer que nós dê fruto, que nós dê lucro, que nós progride, que nós multiplique essa ideia de salvação com outro. É dando que se recebe. Está escrito lá em Lucas, capítulo 6, verso 38. Ele disse, é dando que se recebe uma medida recalcada, transbordante, vos deitarão em vosso regaço. Então é dando que nós recebe, é amando que nós é amado, é perdoando que nós é perdoado. Aleluia. É tendo misericórdia do próximo que Deus tem misericórdia de nós. É fazendo alguma coisa para o nosso próximo e Deus faz para nós. E assim Deus se agrada de nós e o Evangelho é espalhado, ainda que seja com pouca palavra, mas de uma forma amorosa. Nós contribuímos para alguém ler a palavra de Deus, para alguém observar a mensagem de Jesus, ainda que seja só um versículo. Mas como eu já disse, Deus opera em cima de uma palavra só. Eu vou ficando por aqui. Que a santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e o desejo do nosso coração de falar do Evangelho, de dar lucro para o céu, possa fluir, possa aflorar dentro de nós. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, e que nós possa pensar nisso. Temos que ser útil, temos que trabalhar, para que o Senhor possa operar. Muitas vezes, nós está há quantos anos e nós ganhou quantas almas para Jesus? É claro que é Jesus que ganha, mas nós somos instrumento na mão de Deus para convidar, para trazer, para chamar um, para chamar outro. Venha comigo, vinde e adoremos o Senhor, vinde e servimos ao Senhor, vem comigo.
Como alguém convidou Natanael, Natanael da Bíblia, faz parte dos 12 apóstolos. Natanael foi convidado, salvo erro, foi Filipe que convidou Natanael. Filipe já tinha encontrado o Messias e encontrou Natanael, seu amigo. Natanael, vem cá para você ver uma coisa. Vem ver, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador. Vem cá, Natanael. Natanael até disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver, vem cá para você ver, Natanael. Aí Filipe levou Natanael. Quando Natanael chegou lá, o Senhor Jesus disse, homem em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade. Natanael até assustou, Senhor, da onde o Senhor me conhece? Ele disse, antes que Filipe te convidasse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael assustou, disse, Senhor, tu é Deus, tu é o rei de Israel. O Senhor Jesus disse, só porque eu te disse isso tu crê? Em verdade te digo, que a partir de agora, verás os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Então, irmão, seja um instrumento para trazer alguém, como Filipe trouxe Natanael, como muitos trouxe, levou alguém para conhecer Jesus. Nós precisamos ser um instrumento para levar alguém, para trazer alguém para conhecer Jesus. O mesmo que nós conheceu, o mesmo que operou na nossa vida. Que a santa paz de Deus e a graça do Salvador Jesus e o amor do Pai, e o desejo de dar fruto para a honra e glória de Deus e de Cristo Senhor, que possa aflorar no nosso coração e que nós possamos ser adoradores em ação. Adoradores em ação. Uma palavra muito bonita que eu encontrei. Adoradores em ação. Discípulo de Jesus em ação. Servidores de Jesus em ação. Vamos agir, vamos se movimentar, vamos trabalhar. Deus gosta, Deus ama o homem diligente, a mulher diligente, para trabalhar em prol do reino. Deus ama, faça alguma coisa, tenha ação, vá onde o necessitado, vai aonde o precisado, que precisa ouvir uma palavra amiga, uma palavra de conforto, aonde precisa vestir o nu, aonde precisa dar o pão para quem tem fome. Vamos nos movimentar, vamos ser adoradores em ação, discípulos em ação, em nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus em Cristo seja louvado. Amém, amém.